que são sinagogas de Satanás, descritas no livro do Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo de número 3. Primeiramente, é importante ressaltar que esse termo sinagogas se refere a um local utilizado pelos judeus para estudo, para reuniões, um local de culto. E isso surgiu primeiramente lá ainda na Babilônia, né? Quando os cativos judeus, aqueles que foram levados ali de Jerusalém, por ocasião da destruição do templo, um pouco antes também, e foram sendo levados em levas ali para a Babilônia. Então, eles, tendo ali a liberdade de poder estar cultuando a Deus, reuniam ali nestes locais que criaram para locais de culto, de oração e de estudo. E o livro do Apocalipse está dizendo aqui sobre a carta, né, que foi escrita à igreja ali localizada na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Todas essas duas igrejas são consideradas igrejas fiéis, às quais o próprio Cristo, dentro deste arrebatamento que João teve na ilha de Patmos, e que deu uma mensagem para 7 igrejas ali da Ásia. Mas essas duas igrejas, Esmirna e igreja de Filadélfia, foram igrejas às quais o próprio Senhor Jesus fez elogios, ressaltando algumas fragilidades, como a igreja de Esmirna, a qual se refere como uma igreja pobre, mais rica para com Deus, e a igreja de Filadélfia como sendo uma igreja de pequena força, mas que guardou a palavra, né, e perseverou. Portanto, quando se refere a essas duas igrejas, também se refere a uma perseguição que estava acontecendo. E essa perseguição eram de próprios judeus que haviam se estabelecido nessas regiões também ali da Turquia, aonde se reuniam ali em sinagogas, e muitos, ou a totalidade deles, com uma vertente gnóstica, e que passou a perseguir os convertidos, principalmente judeus convertidos ao cristianismo, e eram totalmente contra Cristo, contra a palavra que está sendo pregada ali naquelas igrejas, naquela região. Portanto, se tornaram opositores, né? Nós vemos então o termo Satanás como aquele que se opõe, né? Como aquele que é adversário. Então, vemos então que essas igrejas fiéis sofreram uma dura perseguição dos próprios judeus ali, e que foram, na verdade, instrumentos do próprio adversário, né, do inimigo das nossas almas, para tentar impedir o propagar, né, das boas novas de salvação, tentando impedir ali aqueles irmãos ali no início do primeiro século na pregação do Evangelho.